Hoje é um dia muito especial, muito importante para nós cristãos protestantes. Hoje é o dia da Reforma Protestante. Você sabe o que isso significa? Foi num dia como este que nasceu o movimento, a gênese da maior reforma da Igreja Católica, nunca vista antes, tal como ficou conhecida a Reforma Protestante, e que se baseou em 5 pontos, os 5 solas. E nesse vídeo a gente vai falar desses 5 solas e eu vou te indicar 5 livros cristãos, um para cada um destes solas da Reforma Protestante. Então, se você é cristão e busca boas dicas de livros cristãos, aproveita 5 dicas muito legais para te edificar, para te abençoar e para você curtir aí esse dia da Reforma Protestante com boas leituras. A Reforma Protestante foi um dos eventos mais significativos da história do cristianismo, como eu estava falando. Foi um movimento religioso que surgiu na Europa no século XVI e que desafiou a Igreja Católica, tal qual era conhecida até então. E deu origem a diversas denominações, a luterana, a metodista, a pentecostal, denominações protestantes evangélicas, impulsionadas por 5 princípios, 5 solas que foram então levantados contra a Igreja Católica e suas tradições da época. Esses 5 solas, como ficaram conhecidos, são sola scriptura, que quer dizer somente as escrituras. A Bíblia é a nossa única autoridade, regra de fé e prática, a nossa autoridade máxima, e nós cristãos protestantes sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, que ela contém tudo o que nós necessitamos e nós precisamos para nos levar ao conhecimento do nosso pecado e a Jesus Cristo, nosso Salvador. O segundo sola é o sola Christus. Somente Jesus Cristo salva. Só Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Não há necessidade de outros intermediários, como o Papa, como os santos, como os padres, para nos aproximarmos de Deus. Nós hoje temos livre acesso, porque o véu do templo se rasgou com o sacrifício de Jesus, conforme a própria palavra, e nós, cristãos, temos o livre acesso ao Senhor Deus. O terceiro solo da Reforma Protestante é sola fide, que quer dizer somente a fé. Somente a salvação obtida pela fé em Jesus Cristo, e não por obras, não por promessas, pagamento de promessas, outros sacramentos e tradições. A graça de Deus é o único meio que o ser humano pode ter, ser justificado por Deus. A fé que é concedida mediante a graça, que é o quarto sola, sola gracia, que é dom gratuito de Deus, é concedido pela graça maravilhosamente abundante e misericordiosa do Senhor Deus por nós, seres humanos. Não vem de nós, como diz a palavra, mas é dom de Deus. A fé é dom de Deus, a graça é dom de Deus. O ser humano não pode ganhar a salvação através de obras, somente pela graça misericordiosa do Senhor Jesus, pelo sacrifício de Jesus e a graça misericordiosa do Senhor Deus de todo o universo. E o último sola é o soli deo gloria. Soli deo gloria, somente a Deus toda a glória. Toda honra, toda glória deve ser dada somente a Deus, não a homens, não a autoridades eclesiásticas, mas toda a honra e toda a glória é do Senhor Deus. Não há imagens, não há santos. O Senhor Deus não divide a glória dele com ninguém. E toda a honra e toda a glória são do Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus da Bíblia, o nosso Deus. Protestantes não mais veneram imagens, não mais veneram santos, e entregam àquele que é o Rei da Glória toda a glória. A Reforma Protestante teve as suas raízes em diversas insatisfações na época contra a Igreja Católica, incluindo a venda de indulgências, que era uma prática da Igreja Católica da época de vender as suas indulgências que supostamente levavam ao perdão pelos pecados. As pessoas compravam essas indulgências e tinham seus pecados perdoados. Falta de acesso às escrituras era uma realidade. Existia muita falta de conhecimento, muitos rituais e tradições nada bíblicas e completamente desnecessárias eram propagadas. E tudo isso levou com que Martinho Lutero, o nosso monge agostiniano alemão, considerado o principal iniciador da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, afixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, criticando a venda das indulgências, criticando até então as ideias da Igreja Católica. E tudo isso se espalhou rapidamente. Martinho Lutero conseguiu vários apoiadores e ocorreu a Reforma Protestante e a divisão da Igreja Católica e das diversas denominações evangélicas protestantes, como a gente já falou, os reformados, anglicanos, luteranos, pentecostais, etc. Então, uma gênese bem rapidinha da Reforma que eu queria dar para vocês é essa, e eu quero indicar para vocês 5 livrinhos cristãos com base nesses 5 solos da Reforma Protestante. O primeiro deles é o livrinho da Jen Wilke, Incomparável. 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e o porquê que isso é bom. Esse livro é maravilhoso e vai nos fazer conhecer verdadeiramente o Deus da glória, a quem devemos toda a glória. Só lhe deu glória, só a Ele toda a glória. Esse solo vem nos lembrar que nós precisamos adorar aquele que é digno de toda a glória, unicamente. E para isso precisamos conhecê-lo, não é?
sabemos que só podemos conhecer através da palavra, e livros extremamente bíblicos, que nos façam conhecer os atributos de Deus, aquele que é glorioso, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, se você quer conhecer mais a Deus para render a Ele toda a glória, conheça seus atributos, então leia esse livro, que esse livro vai te edificar muito, cristão. Outro livrinho cristão maravilhoso, acho que todos que eu estou indicando aqui são livros cristãos reformados. Sim, então tem tudo a ver, né, com esse dia, o dia da Reforma Protestante. Mulheres da Palavra, também da Jane Wilkin, é um outro livro que é maravilhoso, que vem nos ensinar como estudar as Escrituras de forma coerente, como estudar a Bíblia com a nossa mente e com o nosso coração, com embasamento no contexto, na observação, na aplicação, tudo isso que nós precisamos. É um livro que chama Mulheres da Palavra, mas não só mulheres devem ler esse livro, homens também, porque nós, é através da sola Escritura, somente a Escritura, que somos convencidos do nosso pecado, que somos ensinados, que somos exortados pelo Espírito Santo. Então, este é o livro que eu quero indicar, o livro cristão que eu quero indicar para o sola Escritura. Sola Fide, ou só a fé. Precisamos ter cada dia uma fé renovada, fortalecida. Sabemos que é um dom de Deus gratuito a fé, mas nós podemos também ler bons livros que nos levem, que nos aproximem, que nos inspirem de homens, de mulheres que foram piedosos, que viveram a fé de uma forma tremenda. E o livro 8 Mulheres de Fé, do Michael Hay, que também é da editora Fiel, é um livro extraordinário para nós crescermos em fé, conhecendo a vida daqui de mulheres que viveram vidas de fé no seu tempo e que são um tremendo encorajamento para todos nós cristãos. Outro livro que eu quero indicar é o livro Céu, Nosso Verdadeiro Lar, da Joni Eareckson Tada. Esse livro é magnífico e, com certeza, esse livro cristão é magnífico. Eu tenho uma admiração profunda pela Joni Eareckson Tada, uma mulher piedosa que passou e tem passado por muitas lutas, mas que tem dado um excelente testemunho cristão. E nesse dia da Reforma, esse livrinho daqui vai entrar como indicação de livro cristão sobre sola graça, ou seja, somente a graça. E essa graça de Deus é a graça de receber a eternidade, o céu, junto ao nosso Pai. E que outra maneira de crescermos em conhecimento, em graça, em sabedoria, assim como o Senhor Jesus, lendo sobre o céu, para que a gente se empolgue, para que a gente veja que a graça imerecida que recebemos não pode ser comprada por atitudes, por pessoas, por seres humanos, mas somente pelo sacrifício de Jesus. E este é o último livro que eu quero indicar para vocês, Sola Christus, que esse livrinho vai te levar a conhecer o verdadeiro coração de Cristo, para quem peca e para quem sofre. Com certeza esse livro foi um dos melhores livros que eu já li. Ele, inclusive, tem aqui no canal resenha dele, um dos melhores livros que eu li na vida, tá bom? É um livro que eu indico muito em várias circunstâncias, é extremamente bíblico, é extremamente sincero. É um livro que rasga o nosso coração quando nós lemos sobre o coração de Cristo. Então, se você quer adorar esse Deus maravilhoso, que é digno, e nesse dia da Reforma Protestante conhecer mais a Jesus Cristo, leia o livro Manso e Humilde. Leia essas dicas que eu estou trazendo para vocês, são boas dicas de livros cristãos para você ler no dia da Reforma Protestante e qualquer outro dia, né, gente? Eu espero que você tenha gostado das dicas. Eu vou deixar links dos vídeos que eu tenho aqui no canal sobre esses livros aqui, os que já estão resenhados. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa teu joinha, deixa teu like e a gente se vê no próximo vídeo desse canal. Beijo enorme, tchau, tchau!